Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos começar a nossa programação, né, nesse final de domingo aqui, né, dia 19 do 5, conversando, debatendo, né, falando aí sobre várias questões que precisam ser ditas, né, e também falando aí da luta da classe trabalhadora, né, da luta aí, né, dos trabalhadores e tudo mais. Para quem acompanha o Mesa de Debates, nós estamos, né, fazendo a cobertura da luta, né, dos professores da rede estadual de São Paulo, que fizeram aí uma importante assembleia na última sexta, né, de abril, e, né, e vão fazer outra assembleia nesta próxima sexta-feira, né, para decidir os próximos passos aí da luta. E o Mesa de Debates conversou aí com vários professores de várias correntes sindicais e tudo mais, né? E vamos querer agora escutar, né, o lado aí da chapa 1, né, da chapa, né, que é a direção da POSP. Então eu estou aqui com o Otávio, né, que vamos aí bater um papo sobre vários temas aí em relação à luta dos professores. Então, Otávio, sem mais nem menos, pode fazer sua apresentação inicial. Boa noite a todos. Eu sou o professor Otávio, da rede estadual, tenho 2 cargos na mesma escola, na Escola Geraldina Coelho, fica na zona leste de São José dos Campos, e entrei no sindicato na eleição de 2009 e estou lá como conselheiro da APOESP, representando a corrente Articulação Sindical, que é a chapa da atual presidência. Certo? Então vamos começar aqui, né, com o nosso papo, então, Otávio. E a primeira pergunta que eu faço, né, é o seguinte: a gente viu, né, o Tarcísio querendo reprimir, né, os professores por conta de irem à paralisação da última semana, da última sexta de abril. Primeiramente, como que você vê esse tipo de atitude e o que a POSP vem fazendo para defender os professores? Guilherme, você deve estar falando da falta injustificada, né? Que Exato. os professores eles fizeram a paralisação e a falta injustificada ela prejudica bastante, né, a categoria, seja o professor efetivo, F ou categoria O. No caso do efetivo e do F, o grande prejuízo é a questão da licença prêmio, porque o professor, quando ele está na rede por um período de 5 anos, e nesse período, se ele tiver 25 faltas ou menos, ele tem direito à licença prêmio de 90 dias. Ele fica 90 dias afastado e recebendo todo o seu salário completo. Quando o professor leva uma falta injustificada, zera essa contagem de 5 anos. Então, às vezes, o professor está faltando poucos meses para dar os 5 anos para ele pedir a licença-prêmio. E aí a falta injustificada zera a contagem, daí ele vai ter que esperar mais 5 anos para tirar uma nova licença-prêmio. E o categoria O, ele pode, né, ter o seu contrato encerrado. Mas isso depende muito da direção da escola também. Porque o que acontece? Veio uma orientação da SEDUC para os diretores colocarem falta injustificada, mas é apenas uma orientação. Orientação não tem força de lei. Então, eu vejo que o diretor ele está rezando muito a cartilha do governador, porque da mesma forma que teve diretor que colocou falta injustificada porque chegou uma orientação, teve diretor que também falou para a SEDUC, olha, eu não vou pôr falta injustificada, eu vou pôr falta justificada. E colocou falta justificada, conseguiu
digamos, enfrentar isso que você falou, que é essa ditadura, né? Silenciosa. E vai muito do diretor. O diretor é o chefe imediato, cabe muito a essa decisão ao diretor. Então, eu fico triste quando o diretor coloca a falta injustificada, porque ele é o chefe imediato, ele tem que estar do lado do professor, até para a escola poder funcionar de forma legal, né? Porque ele precisa do professor. Às vezes, na falta de um, ele precisa daquele professor para entrar em sala de aula. Então, ele tem que ter uma harmonia na escola, e isso é decisão do diretor. E o sindicato entrou em contato com a SEDUC e está no último informe urgente do sindicato. Então, o professor, ao acessar o site da POSP, no último informe urgente, que é o 47, até esse momento é o último, né? É o informe 47, já tem a orientação para pôr falta justificada. Então, a SEDUC já orientou as escolas a tirar as faltas injustificadas e colocar falta justificada na paralisação de 26 e as próximas paralisações que vierem a acontecer. Então, o que o professor deve fazer? Imprimir esse informe urgente, o 47, e conversar com o diretor da escola pedindo para tirar a falta injustificada e pôr falta justificada, porque nesse informe urgente está o comunicado da SEDUC, que foi enviado para a escola. E eu oriento o professor ainda a fazer uma coisa a mais. Passado alguns meses, pedir uma cópia da ficha 100. A ficha 100 é aquela ficha onde vai toda a vida escolar do professor, de presença e ausência. E aí ele vai verificar, depois de alguns meses, daqui 2, 3 meses, ele pede uma cópia da ficha 100 e ele verifica se foi realmente colocado falta justificada no dia 26. Porque a ficha 100 ela é um sistema eletrônico. Ela que vai mostrar se a falta foi colocada justificada ou injustificada. Certo. Ainda sobre esse tema, Otávio, a POSP, né, vai ir nas escolas, né, para poder dar uma cobertura e defender o professor em relação a esse tema, porque, né, vendo a sua fala, eu até né, daria uma sugestão, né, mesmo hoje estando fora na categoria, da POSP ir nas escolas para poder fazer essa defesa também. A POSP vai fazer isso? Ou vai deixar o professor agir de forma, pelo que me pareceu, até mesmo individual? O Guilherme, a mobilização do dia 26, quando você abriu aqui a conversa, você disse que foi uma mobilização boa, ela foi boa porque a POSP percorreu a escola e está chamando o professor. Então, durante a semana, nós estamos percorrendo as escolas, praticamente todas as escolas. O que acontece, muitas vezes, é que quando a gente visita a escola, o professor está em sala de aula. Então, por exemplo, eu vou lá visitar uma escola X. Aí eu chego na escola 8 horas da manhã, os professores estão em sala de aula. Então, não é igual fábrica. Então, é isso que as pessoas precisam entender. A fábrica, você vai na fábrica, você pega todos os funcionários junto ali na entrada ou na saída. Agora, professor, nós temos 80 escolas estaduais. Então, se eu vou em 2, 3 escolas, eu deixei de percorrer 78, 77 escolas. E quando eu vou naquelas 3 escolas, por exemplo, em um dia, eu pego poucos professores ali na sala dos professores. Às vezes a gente tem a sorte de chegar no momento de ATPC, que é a reunião dos professores, de pegar um número maior de professor no momento do intervalo, mas por isso fica essa visão que o sindicato não está indo, mas nós estamos percorrendo escola, levando panfleto, levando informação e tirando dúvidas, sim. Tá, e para a gente terminar essa primeira parte, e o professor categoria O, né? Que você falou aí da orientação, né, de tirar a falta injustificada para colocar uma falta justificada. Mas a gente sabe, né, de como que funciona o contrato do categoria O. Eu falo isso porque eu já fui professor e já fui professor categoria O. Né? Como que a gente vai lidar? Porque o categoria O não tem um número suficiente aí
justificada igual, né, um professor efetivo? Então, é algo que ele tem que ficar de olho no limite de falta justificada, porque essa política do Estado de ter criado essa lei do categoria O, que é a Lei 1093, realmente ela deixa o professor engessado. Então, eu não vou dizer aqui para você que o professor ele vem para paralisação, que ele vai ter o apoio jurídico. Mas se ele deu lá o seu limite de falta justificada, realmente ele pode ter o seu contrato encerrado. E ele precisa manter o emprego, nós sabemos disso. Então, ele tem que estar ciente que ele precisa paralisar, ele precisa participar da luta, porque estão para vir outras mudanças, né? E vai ficando cada vez mais difícil. E enquanto sindicalista, a gente sabe que é difícil o professor categoria O participar, e agora, na última paralisação, houve uma vontade e teve uma participação grande aí dos professores categoria O. E, então, assim, o que o sindicato pode dar para o professor, oferecer, é o apoio jurídico, né, a orientação. Mas ele precisa manter o seu trabalho, sabemos disso. Então, ele tem que estar de olho nos limites de falta, infelizmente. E é isso que atrapalha a luta do sindicato. Certo. Então vamos aí para o próximo bloco, né, Otávio? Sobre, né, a última assembleia, né? Eu, pelo menos eu fiquei com a sensação, né? Eu estive lá presente, né? Inclusive, né? Fui, né? De ônibus, né, junto com a POSP, e agradeço a POSP de São José dos Campos por isso, né? Mas eu tive a sensação, Otávio, de que, né? Se tivesse votado greve naquela assembleia, talvez os professores estariam mobilizados e estariam mais fortes aí para poder, né, enfrentar essa política repressiva. Ô, Guilherme, eu acabei não indo nessa assembleia por problema de saúde, né? Que a gente está tendo vários também problemas de saúde. Mas acontece o seguinte, Guilherme, eu estou no sindicato, como disse para você, desde 2009. Eu vou pegar exemplo de 2015. Em 2015, votavam-se a greve, ia lá, votavam a greve, e chegou a ter mais de 100 mil pessoas, para você ter uma ideia, em 2015, nas paralisações. E aí, na segunda-feira, você tinha 10%, 15, 20% fazendo greve. Então, eu tenho a sensação que o professor chega lá, muitas vezes ele pode ser inflado pelas falas dos caminhões, vota a greve, mas a gente sente, assim, a gente que está no sindicato, a gente sente que o momento para fazer a greve ainda não está bem maduro, ainda precisa de algo a mais, precisa amadurecer mais essa ideia. A gente não pode ir lá, votar uma greve e segunda-feira estar em sala de aula. Eu vejo que a greve dos aplicativos, ela foi acertada e ela precisa ser amadurecida. Então, a minha visão é essa. A greve, a Assembleia, se votasse a greve, será que estaríamos em greve? Porque você vota a greve e vai para a sala de aula, e tem muitos professores que na greve de 2015, infelizmente aconteceu, que entrou para substituir quem estava em greve. Então, é bem complexo. Sim, pronto. Não, sim, eu imagino, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: será que, por exemplo, né, qual é o momento, então, né, de fazer greve? Pelo que eu, né, como eu falei, eu já fui da categoria, né, participei de 2 paralisações, hoje não sou mais, mas assim, pelo que eu acompanho, né, a vida da categoria, né, são quase 9 anos sem greve, né? Qual é o momento, né, de fazer greve e, né, por que a categoria, no seu ver, né, ficou tanto tempo assim sem fazer greve, sem mobilização? Por questões financeiras, principalmente. O professor,
ele tem um salário que, se você for comparar com a parcela da população brasileira, se você for comparar com as pessoas que não têm universidade, o salário do professor está igual a dessas pessoas. Quando você compara o salário do professor com nível superior, o salário do professor está bem abaixo. Então, o que dificulta a greve é exatamente essa questão da renda. Para eu votar uma greve, para aprovar uma greve, eu preciso ter esses movimentos, essas paralisações bem fortes. Então, se eu tiver lá 80 mil pessoas que vai e participa de uma paralisação e vota a greve, opa, chegamos onde nós queríamos. Agora, se eu tenho um número reduzido nesse período todo, a gente teve paralisações fracas. Aqui em São José, a gente consegue levar uma van. E muitas cidades vizinhas, nossa, de São José, Taubaté, Jacareí, levam menos do que a gente. E quando levam? Então, a gente tem uma participação, infelizmente, fraca do professor nesses movimentos por questões financeiras. Um professor, vamos lá, categoria O, com 32 aulas, ele tira 5.300? Não tira 5.300, tem um desconto. Só que o professor, ele tira lá 4 mil e pouco, mas ele tem que pagar o combustível que ele desloca de uma escola para outra, ele tem que almoçar, então é tudo com o salário dele. Então, assim, e os empréstimos que ele tem no banco, é uma série de fatores que dificulta a greve. Será que, se a gente votar uma greve, o professor categoria O vai fazer a greve? Ele sabe que, se ele fizer a greve, ele corre o risco de perder o contrato. Então, tem aí, que você já colocou, a questão da legislação, você tem a questão do professor que está sufocado financeiramente. Então, você tem várias vertentes que dificultam a greve, dificultam os movimentos. Sim, mas, Otávio, eu vou falar, né? Eu fiz a greve de 2013, né? Acho que você acompanhou a categoria, a greve também, deve ter feito, né? A greve de 2013, e eu era categoria O. E a orientação da própria POSP era de trazer um protocolo, né? Colocando que a greve é um direito constitucional, né? Não seria o momento, né, por exemplo, do sindicato, né, debater, né, o direito de greve, porque o direito de greve existe, né? O trabalhador, seja professor, seja qualquer trabalhador do mundo, não pode ser demitido por ter feito greve, né? Porque é um direito da Constituição, né? Não está na hora de fazer essa discussão, porque na minha época a POSP, né, fazia esse debate. Na paralisação agora do dia 26, o sindicato ele soltou um requerimento onde colocava essa legislação. É o direito de fazer greve, quem fez greve lá em 2013, 2015, ninguém foi demitido por causa da greve, né? Mas o que eu quero dizer, assim, a diretoria, a diretoria de ensino do Estado, os diretores, coordenadores, criou uma ideia, uma insegurança, que é isso que dificulta a nossa entrada. Você falou, o sindicato vai na escola, Guilherme, tem escola que às vezes não abre a porta para o sindicato. Nós já fomos barrados muitas vezes, nós já chegamos em algumas escolas que às vezes não é permitido a gente entrar para falar com o professor. Então, é mais um dificultador. E essa orientação já existe, é um direito do trabalhador fazer a greve, e se por acaso ele for demitido, tem o jurídico da POSP, tem o jurídico de outro sindicato. Então, de fato, ninguém foi demitido por fazer a greve. Mas eu sinto que a greve ela precisa precisa amadurecer. A gente precisa avançar. Então, é o diálogo, é a conversa, isso leva tempo. Eu acredito que no dia 26 ainda não era o momento de votar essa greve. Eu volto a repetir, a greve dos aplicativos, eu acho que foi uma sacada inteligente aí do movimento sindical. Certo. Otávio, você falou aí das condições dos professores e tudo mais, né?
E uma coisa que me chama a atenção, né, que as condições dos professores, né, não é de hoje, né, não é do atual governo que as coisas eram, né, são ruins, né, é de muito antes. E antes tinha paralisação, né? O que difere, né, o que diferencia o ano de 2013, né, que foi o ano que eu fiz a greve, e também de 2015, né, do ano atual? O que tem de diferença em a categoria daquela época e a categoria agora? O Guilherme, o sindicato acho que já é a quarta ou a quinta paralisação que ele chama esse ano. Eu não lembro exatamente as datas, mas já foram umas 4 paralisações, então está chamando. O que mudou, teve mudança, às vezes o professor fala assim, o sindicato não faz nada. Você lembra também que em 2013 o professor categoria O, ele tinha que cumprir a duzentena para poder assinar um novo contrato? Então, foi através de luta sindical que a duzentena caiu para a quarentena. Ou seja, antes, o professor ele assinava o contrato de 3 anos, ao encerrar o período de 3 anos, ele tinha que esperar 200 dias para poder assinar um novo contrato, ou seja, ele ficava 1 ano desempregado, porque até passar os 200 dias, não ia ter mais aula para atribuir, que já tinha atribuído todas as aulas. Hoje, as férias dele começam, por exemplo, 17 de dezembro, já começa a contar. Aí, quando inicia as aulas em fevereiro, praticamente ele cumpriu os 40 dias. Então, às vezes, o professor fala que o sindicato não faz nada, mas isso foi uma conquista dessas greves de 2013 e 2015. E os funcionários de escola, os GOI, eles continuam, os que são contratados, que não são concursados, eles continuam tendo duzentena. Olha para você ver a importância do sindicato. A POS conseguiu reduzir para o professor a duzentena para a quarentena. E já os funcionários de escola ainda têm que cumprir a duzentena. Mas o que mudou? Houve mudanças também que foram ruins. Para você ter uma ideia, hoje a resolução 74 de 2016 e a resolução 2 de 2024, ela limita, por exemplo, o professor até ter falta médica. Então, lá em 2013, o professor categoria O, por exemplo, ele pegava a aula de substituição, se ele saísse de licença médica, ele não perdia essas aulas. Houve mudanças nesses governos, houve mudança da resolução. Hoje, se o professor tirar licença saúde, de 2 dias ele já perde a aula em substituição, ele não perde a aula livre. E até a aula livre, se o professor tirar a licença de mais de 15 dias, ele perde a aula livre. E durante o ano, se ele tiver mais de 45 dias de licença saúde, ele também pode perder as aulas. Então, o professor ele perdeu o direito de ficar doente. Então, a SEDUC, esses governos, eles não têm nada de humanidade. Eles falam da empatia, mas nunca há empatia por parte deles. Então, hoje, o categoria O, ele está impedido até de tirar a licença. Então, olha aí a dificuldade da gente trazer o professor para o movimento. Certo, né? Eu acho que, né, o debate da questão da greve foi aí bastante contemplado, né? Mas vamos aí para uma outra questão também, Otávio, que é a questão da greve dos aplicativos, né? Primeiramente, né, da paralisação dos aplicativos, né? Primeiramente, eu gostaria de saber, né, qual que é o propósito de uma greve dos aplicativos, o que a POSP, né, pensou aí para adotar essa tática? Hoje, a maior parte dos professores contratados são categoria O. Até essa resposta, essa minha fala até serve para a pergunta sua anterior, o que mudou de 2013 para 2024. Em 2013, a gente tinha aí talvez 30% de professores que era categoria O. Em 2024, a maioria dos professores contratados são categoria O. Hoje eles são maior quantidade que os F e os efetivos. A gente que está no sindicato, que está vivenciando aí o dia a dia do professor,
a gente entende que é bem difícil hoje fazer uma greve devido a essas mudanças da lei, e sendo que a maioria é categoria O. Não que o categoria O não queira participar da greve, não queira fazer greve, mas a situação dele, a possibilidade dele ter um contrato encerrado, enfim, é muito grande, então isso dificulta. E aí foi votada a greve do aplicativo para a gente fazer um teste. Como que o professor vai responder a isso? As plataformas digitais que estão sendo usadas na escola, elas são financiadas por empresa privada, e algumas dessas empresas privadas, inclusive, pertencem ao secretário da Educação, né, o FEDER. E a greve do aplicativo é uma forma de você enfrentar o governo, você derrubar essa estrutura do governo. Por que, que a gente tem que fazer a greve do aplicativo? Primeiro que a plataforma, o sistema eletrônico, ele é um instrumento para auxiliar o professor, mas ele jamais pode substituir o professor. E do jeito que está sendo colocada a plataforma, a gente está percebendo que algumas plataformas podem substituir o professor com aulas online. Um exemplo claro, Guilherme, é a plataforma de inglês. Uma colega, uma professora de inglês, falou assim: Otávio, não tem como eu fazer crítica à plataforma. A plataforma de inglês, ela é excelente. Só que o professor de inglês, ele não está dando aula. Ele está ali monitorando aluno se está entrando na plataforma e assistindo as videoaulas, que está tudo na plataforma. Então, a hora que o governo soltar ele pode soltar um decreto para 2025 ou futuramente, tirando o professor de inglês e deixando um aluno, por exemplo, fazer a aula de inglês online em casa. Então, a greve da plataforma, ela é importantíssima, e ontem mesmo nós tivemos uma reunião em São José, nós aqui que somos conselheiros da subsede local, e nós tomamos uma decisão da gente começar agora a panfletar nas escolas para os alunos. Então, orientar os alunos a não usarem a plataforma, que é uma forma de você enfrentar essa vinda do governo, essa onda de plataforma, porque ele fez a plataforma de inglês e está para criar outras plataformas, geografia, história. E aí, como que vai ficar essa questão no futuro? Futuramente a gente pode ter um monte de aula online com essa inteligência artificial que está chegando aí. Certo. E como que está essa paralisação dos aplicativos, Otávio? Pelo menos em São José, né? O que o sindicato vem sentindo, a categoria, né, está aderindo, né? Já está para pensar em greve no dia 24? 24 ou 25? Eu só queria fazer uma correção, Otávio, porque assim, na minha época eu lembro que o número de categoria O, né, era tipo já era quase a metade dos números de efetivo, né? Não lembro se era 30%. Aí depois, se você quiser comentar sobre isso também, fica à vontade. Só fazendo essa dúvida para você. Será que naquela época a categoria O já era maior? Porque pelo que eu me lembre, era. A categoria O ela se tornou maioria agora esse ano, 2024. Lá em 2013, 2014, ela estava em torno de 30% a 40%. Porque, assim, você tem esse imaginário que o O era a maioria, mas que a gente não olha, às vezes você que está em sala de aula, você não olha para a administração. Quem está na administração da escola, diretor, coordenador, vice-diretor, a maioria são efetivos e F. Então, que talvez você tenha tido um olhar só para a sala de aula. Esses valores, esses números, é possível conseguir, porque a POSP acaba passando para a gente. Esqueci o nome agora, tem uma empresa que ela tem tudo isso certinho. Qual é o número de F, qual é o número de efetivo, qual é o número de O. A gente tem esses números internamente no sindicato. Então, dá para ver, dá para saber a evolução. Depois eu posso até passar para você. Tá ok? A adesão da plataforma, ela foi boa, né, na nossa visão.
não dá para falar assim em percentual ainda, Guilherme, quantos por cento que aderiram à greve da plataforma. Dá para a gente pegar esse resultado agora essa semana. Por quê? O sistema do Estado, ele calcula quantas pessoas, quantos professores acessaram a plataforma e quantos não acessaram. Então, nessa próxima semana, dá para a gente saber se houve ou não uma queda aí do uso das plataformas. Mas, como eu disse para você, nós do sindicato estamos entendendo que a gente precisa levar essa informação para os alunos, né? A gente vai conquistar essa greve das plataformas se a gente conquistar os alunos. Então, a adesão, ela foi boa, porém, eu não sei se você sabe que o Estado, ele criou uma regra que o coordenador, o diretor, o vice-diretor, ele tem que entrar na sala de aula para assistir a aula dos professores, e depois ele faz um relatório. Ele chama isso de apoio, mas, na verdade, Guilherme, não tem apoio nenhum. E os diretores, coordenadores, vice-diretores, enfim, eles têm que entrar todo dia, todo dia, de segunda a sexta. Então, por exemplo, a minha aula, ela é assistida a cada 15 dias, é uma semana sim, uma semana não. Então, é uma coisa sistemática. E aí é feito um relatório de se eu tenho domínio de conteúdo, por exemplo, como que é a minha interação com os alunos, tudo isso. E aí a gente tem alguns casos de professor que, por exemplo, eu ouvi de um professor efetivo, hein? Falei assim, Otávio, eu não vou aderir à paralisação aí das plataformas, porque essa semana eu estou sendo acompanhado pela direção. Então, se a direção entrar na minha sala para assistir a aula, ela vai me dar uma pontuação baixa porque eu não acessei a plataforma. Então, o Estado ele está fechando de todos os lados. Mas a adesão ela foi boa, mas ela pode ser melhor se nós chegarmos aos alunos. Sabia que foi exatamente por isso que eu desisti da educação, né? Porque eu lembro que já em 2014 já aconteceu esse fato comigo, eu já falei, quer saber de uma coisa, né? Desisto. Mas enfim. E o que a POSP faz em relação a isso? Porque isso aí deve ter abrir margem para assédio moral assim de forma descarada, né? Ô, Guilherme, o professor ele entra no site da POSP, aí lá no site, do lado esquerdo, tem lá informe urgente. Aí ele busca o informe urgente 36. O 36, ele traz um requerimento para o professor protocolar na escola pedindo que ele não quer a sua aula sendo assistida pela equipe gestora. E nesse requerimento já vem todas as leis federais, né, que o professor tem que ter liberdade de cátedra. E então o requerimento ele tem a lei e tem lá para o professor preencher. Ele vai preencher em duas vias, protocola da escola pedindo para não ter as suas aulas assistidas. É óbvio que a direção da escola vai negar esse pedido, né? Vai dizer para o professor que precisam assistir a aula, porque é uma orientação da SEDUC. Então, isso já é natural, que a direção vai dizer, vai indeferir esse requerimento. Por isso, ele faz em duas vias. Aí, a direção da escola, Guilherme, ela tem de 2 dias a 10 dias para responder o requerimento. Seja na secretaria da escola, seja na DE, isso é legislação. A DE e a direção de escola, eles têm de 2 a 10 dias para responder todo o requerimento do professor. E é importante que o professor faça tudo por escrito. Não pode ser conversa de sala de aula, não pode ser conversa de corredor. Tem que documentar. Com o retorno da direção da escola, dizendo que vai continuar assistindo às aulas, aí ele tem que passar no jurídico da POSP, e o jurídico vai notificar o juiz, e aí o juiz já teve alguns casos em São Paulo do juiz ser favorável ao professor, tá? E aí essa questão de estar assistindo a aula teve alguns casos ganhos já. Então, infelizmente, tem que entrar com uma ação judicial, e aí o sindicato está aberto para isso. Certo.
E, Otávio, né, pelo que eu me lembre, né, a paralisação dos aplicativos iria até sexta-feira dessa última semana, né? Quais vão ser as ações tomadas até a Assembleia de sexta-feira? Antes da Assembleia acontecer, ô Guilherme, que é na parte da tarde, na parte da manhã tem uma reunião dentro do sindicato com todos os conselheiros, com todas as correntes do sindicato, e a POSP, ela tem talvez lá mais de 10 correntes, né, diferentes, e no começo você até falou que eu faço parte da majoritária, mas a articulação ela não dirige o sindicato sozinho, tem outras correntes que estão junto com a articulação, dirigindo o sindicato, outros fazem parte também. Então, assim, o que eu quero dizer é que nessa reunião de CR, na parte da manhã, tudo isso que nós estamos conversando aqui vai ser passado lá internamente para o sindicato. Como que foi a adesão das plataformas, e ali vai surgir ideias das correntes, qual seria o próximo passo, o que nós vamos levar para a Assembleia. Nós vamos dizer para os professores, olha, vamos continuar com a greve dos aplicativos, mas agora vamos ser mais atuante, vamos conversar com os alunos, vamos conversar com os pais, porque uma coisa interessante, Guilherme, que os alunos não gostam de usar essa plataforma, os pais não apoiam, porque eles sabem que o Guilherme, só para você ter uma ideia, porque eu estou em sala de aula, com 2 cargos ainda, são 52 aulas por semana, no estado, hein, aguentando tudo isso, mas vamos lá. Guilherme, o aluno ele entra no aplicativo, na plataforma de tarefas, que são várias plataformas. Ele faz um exercício em 10 segundos, tem aluno que faz em 10 segundos. Ou seja, ele pegou, entrou, aí tem lá 2 perguntas da aula que você deu uma aula, já vai a tarefa para o aluno. Aí tem 2 perguntinhas, com cada pergunta 4 alternativas. Ele não lê, Guilherme. Muitos, né? Não todos. Ele clica lá na alternativa e sai. E aí a plataforma já fica verdinha para passar para o Estado, para a equipe gestora que o aluno fez a tarefa. Mas ele errou as 2 questões. Então, assim, o que o aluno está aprendendo com isso? Nada. Nada. E os pais, então, já não têm o apoio da família. Então, eu vejo que, na minha opinião, mas daí é a minha opinião, quem vai decidir lá é o CR, e depois a Assembleia, e a greve, quem vota, quem decide é a Assembleia. Então, eu vejo que o próximo passo, dependendo de como for o movimento, pode até ser votada a greve, mas eu entendo que a greve da plataforma ela precisa continuar. Só que agora a gente tem que dar o segundo passo, que é conversar com os pais e com os alunos e orientá-los a não usar essas plataformas do governo. Porque se a gente ficar, professor, aluno e pais ficarem acessando essa plataforma, 2025, os anos que vão vir para frente, nós vamos ter professor substituído por máquinas. Nós vamos ter aula que não vai precisar do professor. Infelizmente, está caminhando para isso. Explica aí para o ouvinte, principalmente para o ouvinte que não é da educação, o que significa CR, embora eu já saiba já o significado, mas explica aí para o ouvinte o que é o CR. O CR é uma reunião dos conselheiros da POSP. Então, nós temos mais de 600 conselheiros eleitos em São Paulo, e os conselheiros de toda a região, de todas as subsedes de São Paulo, eles vão e participam dessa reunião, onde a gente leva a demanda do nosso município. Então, a gente chega lá no CR e fala, ó, em São José dos Campos, as coisas estão nesse caminho, tá, né? O professor, ele quer participar da greve, a greve das plataformas do aplicativo, elas foram legais, e aí lá a gente vai debatendo, vai conversando nesse grupo de CR, que é os conselheiros da POSP, para ver qual vai ser os encaminhamentos. Então, o CR, ele faz os encaminhamentos, e aí é passado para a Assembleia, e a Assembleia vota. Então, se a próxima Assembleia você for, você vai perceber isso. O presidente da POSP, o Fábio, ele vai ler lá
ou pede para um ou outro que está lendo, ó, no CR, na reunião dos conselheiros, foi decidido sobre isso, tais orientações, apresenta e a Assembleia vota. É onde pode ali, né, gerar o debate que você vivenciou ali. O que acontece dentro do CR é uma reprodução na Assembleia, só que aí já é aberto para todos. E o CR ele é fechado, é um quórum fechado. Certo, esperamos aí, se tudo correr bem, estarmos na Assembleia de sexta-feira, que é a intenção nossa. E Otávio, né, inclusive já, enfim, e Otávio, você falou aí de reuniões, né, da POSP São José, o que foi discutida, decidida aí nessa reunião, né, o que você, claro, pode contar aí para o público. Um dos pontos, Guilherme, que nós discutimos foi a questão, você deve ter acompanhado, que a Câmara de Vereadores de São José aprovou escola cívico-militar aqui em São José. Então, nessa reunião, nós vamos entrar em contato com o Sindicato Municipal aqui de São José para estar unindo força, porque nós que estamos na educação, nós não apoiamos a escola cívico-militar. Para a sociedade, parece para muitos que é bom, mas já tem muitas denúncias sobre as escolas cívico-militar, né? E aparenta ser bom, mas não é. Então, nessa reunião, uma das decisões a gente está procurando o sindicato municipal para estar unindo força, e o outro ponto, eu já até falei para você, essa semana vamos estar percorrendo escola e vamos estar orientando os professores a conversar com os alunos. A nossa ideia é aumentar a greve dos aplicativos, fazer com que os alunos não acessem as plataformas, para a gente dar o tombo aí no governo, porque o governo está usando a educação como mercantilismo. A educação para o governo virou mercadoria. Então, o professor ele está sendo obrigado a acessar as plataformas. E aí os livros estão na biblioteca, estão em sala de aula e não estão sendo usados, porque o professor só fica usando a plataforma. Se o professor não usa a plataforma, não acessa a plataforma, o diretor cobra ele, porque é online, então você sabe exatamente a hora que o professor entrou, a hora que saiu. Então, assim, a gente está vivendo um momento de vigília. É o tempo todo você é monitorado, o tempo todo você é vigiado dentro da escola. E as decisões, então, foram essas, Guilherme, da gente alinhar com o sindicato municipal, o Sindicerv, e passar nas escolas levando essas falas para os professores, que ele precisa barrar a plataforma, porque senão, no anos futuro, a plataforma que vai estar dando aula no lugar dele. Otávio, eu queria, né, usar esse pouco tempo que nos resta aqui da nossa entrevista para você fazer uma análise geral, né, inclusive para o público que não é da educação, né, que desconhece a situação da rede estadual de São Paulo, como que anda a educação na rede estadual em São Paulo, né? Qual que é a atual situação? Olha, Guilherme, primeiramente, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos excelentes professores na rede estadual, na educação, excelente. Porém, o professor ele anda bem cansado, né? Bem exausto, alguns eu diria até já um pouco desanimado. Você mesmo disse que estava na educação e resolveu sair. Então, assim, para o aluno da rede estadual, a escola ela pode melhorar, tem tudo para melhorar, né? E o que precisa ser feito, né? Hoje, no estado, nós temos salas superlotadas. A resolução 74, que eu já citei aqui, ela permite até 44 alunos por sala de aula. Então, a situação da educação em São Paulo hoje, ela está dessa forma, está trazendo para a educação aquela visão de indústria, de empresário, salas superlotadas, você tem que atingir a meta. Então, veja bem, o Estado ele criou a meta bronze, ouro e diamante,
Então, ouro e diamante para o professor ganhar bônus. Então, o Estado, o FEDER, o secretário, talvez por ser empresário, ter uma visão empresarial, ele está trazendo aquelas coisas de indústria, de meta, né? E então a gente acaba sendo número para ele, né? E a educação, ela precisa ter mais o lado humano, né? Ela precisa ser mais humanizada. Está muito assim, muito técnica. Você acessou a plataforma, você entregou o plano de ensino, o aluno fez, o aluno não está preocupado, muitas vezes os gestores me passam a impressão que parece que não estão preocupados a SEDUC se o aluno aprendeu, está preocupado se ele acessou a plataforma, a aprendizagem parece que fica para depois. Então, a gente precisa do apoio da sociedade, porque a educação parece que, em vez de progredir, ela está regredindo. Não que a gente seja contra o uso do sistema eletrônico, o aluno ele precisa ter acesso à internet, ele precisa conhecer as ferramentas, mas a ferramenta, o instrumento, não substitui o professor, né? Então, a hora que o aluno chega no mercado de trabalho, ele precisa ter a noção básica, mínima, né, de informática. Mas aí a educação, ela está assim, me passa a impressão, a minha opinião, que a educação em São Paulo, ela está perdida, né? Não sabe qual caminho tomar. A educação está preparando o aluno para o mercado de trabalho ou está preparando o aluno para continuar os estudos? Se o Estado disser assim, não, a gente está preparando para o mercado de trabalho, mas qual é o mercado de trabalho? Porque se o aluno, até nas escolas PEI, de escola de tempo integral, que não é escola integral, porque escola integral é uma coisa e escola de tempo integral é outra. Os alunos, eles ficam muito tempo na escola, e se o aluno, se a escola fosse integral, se o aluno, por exemplo, ele fala assim, olha, eu quero aprender medicina, eu quero ir para a área da saúde, aí a escola teria que ter um laboratório para esse de biologia para esse aluno vivenciar ali as células, a bactéria, para ele ter contato, né, com esse mundo. Então, ou seja, a escola, nós temos só o nome, que a escola é integral, mas a escola, de fato, não está preparando o aluno para o mercado, porque preparar para o mercado é isso. Se o aluno ele tem intenção em fazer veterinária, se ele tem intenção em fazer um curso técnico, a escola tem que ter laboratórios para preparar ele para o mercado. Então, nós estamos muito atrasados nesse sentido. E aí, se você for... Então, você vai preparar para continuar os estudos, mas qual o percentual de aluno que quer continuar os estudos? Qual o percentual que quer fazer faculdade? E aí, a escola vai preparar para isso? Então, quando você fala para eu fazer uma análise, talvez a minha análise seja até simples demais, porque eu acho que cabe mais a um pedagogo, talvez um estudioso mesmo do objeto da educação, mas eu vejo isso, Guilherme, na escola, a educação em São Paulo, sem rumo, sem caminho. Nós não temos uma política de Estado na educação. Como eu falei para você anteriormente, a educação é mercado, é mercadoria. Você tem um governo, entra, faz uma política. Aí troca o governo, entra outro, ele faz outra política. Então, cada governo que entra, ele vai tratando a educação dentro da ótica dele. E a educação, ela não pode ser política de governo, ela não pode ser cabo eleitoral de governo. Porque depois o Tarcísio vai para a rede de televisão e vai dizer que a educação em São Paulo melhorou, que foi criada a plataforma de matemática, a plataforma de inglês, que foi um sucesso, e não é verdade. Então a educação tem que deixar de ser cabide de cabo eleitoral, tem que deixar de ser cabo eleitoral de governo. Educação tem que ser política de Estado. Entre o governo X ou o governo Y, a educação ela tem que ter um norte, ela tem que ter um caminho. E está faltando isso. Peraí. Já entendi. Cadê a setinha? Aqui, a setinha daqui. Opa, aqui. Otávio, conversando aí com alguns grupos aí da oposição, né, uma questão que vem sendo colocada, eu gostaria que você respondesse, inclusive dando espaço, né, para a articulação, né, responder, é o fato de que o mandato da Bebel
né, anda atrapalhando aí a mobilização e a organização da luta. Como que você vê esse tipo de argumento? Você concorda, não concorda? Enfim, eu gostaria que você, né, falasse um pouco sobre isso. Guilherme, eu não posso deixar de fazer greve, eu não posso deixar de lutar porque a presidente da POSP é a Bebel. Já começo por aí. E se a fala vem da oposição, eu vou dizer uma coisa para você. Nas nossas reuniões internas aqui em São José, chamada de RE, reunião de professores representantes, quando nós tínhamos um prefeito, Carlinhos, que era do PT, a oposição vivia batendo no Carlinhos. Quando saiu o Carlinhos e entrou outro prefeito, na nossa reunião de RE a gente não batia mais. Então, eu vejo que a oposição, muitas vezes, ela erra na metodologia, porque às vezes ela bate mais na esquerda que na direita. E você ficar criticando a Bebel, em vez de você construir a luta, construir a greve, o movimento, se você for para a escola com esse argumento, você vai estar dizendo para o professor, não adianta você participar da paralisação do movimento, porque a presidente da POSP é a Bebel. Ou seja, a Bebel, ela é uma pessoa, ela está lá na presidência, mas eu não posso deixar de lutar, eu não posso deixar de fazer greve, né, por causa da Bebel, né? Porque assim, eu vou para a escola, eu só falo o negativo e o positivo. Os professores que são aposentados, eles tinham um desconto, o confisco, que foi criado pelo governo Dória. Quem fez o projeto, quem lutou e acabou com o confisco, com o desconto do professor desaposentado, foi a Bebel. Então, ela tem luta, ela tem vitória. Então, eu preciso levar isso para o professor. A presidência da Bebel reduziu a duzentena para a quarentena. Então, a gente tem pontos, tem conquista. Correção do quinquênio, que o quinquênio estava sendo pago errado. A questão do professor, antes ele tirava a licença saúde, e quando ele ia aposentar, aí ele falava assim, você tem que trabalhar mais 8 meses para pagar o tempo que você tirou de licença saúde. Hoje, quando o professor tira a licença saúde, ele for aposentar, não é mais descontado o tempo para aposentadoria. Isso foi conquista sindical com a Bebel na presidência. As escolas que têm o ALI, que é 20% a mais no salário para algumas escolas de áreas de vulnerabilidade. Hoje o ALI é incorporado na aposentadoria. Foi uma conquista quando a Bebel estava na presidência. Então, eu posso, enquanto oposição, fazer crítica, daí que está no papel deles, de fazer crítica à Bebel, porque eles são de outra corrente, normal, isso aí faz parte da democracia, da mesma forma que eu estou aqui fazendo crítica a eles, mas também, mas e o lado bom? E o que foi feito, né? É óbvio que as coisas estão ruins, mas a gente tem um problema, quem está com a caneta na mão não é a Bebel, quem está com a caneta na mão, quem governa São Paulo é o governo Tarcísio, quem cria as regras, normas, resoluções, quem publica é o Tarcísio. Então, a gente tem um partido, em São Paulo a direita tem muita força, e a gente sabe para quem que a direita governa, e aí a luta sindical ela fica difícil. E se a gente for olhar os sindicatos que dirigem as indústrias, a GM mandou 50 trabalhadores embora. E aí? O que foi feito pelo sindicato da GM? Sim. E assim, vamos ir para as tuas últimas questões, Otávio, né? Nesses 9 anos, desde a greve de 2015 até agora, no presente momento, em 2024, né? Qual que é a avaliação que você faz aí das gestões da POSP, né? Houve erros, houve falhas? Se sim, né? Quais foram, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Olha, erros pode ter ocorrido, eu não sei pontuar assim, nesse momento, algum erro, tá?
teve uma fala do sindicato, por exemplo, quando era... Eu não lembro exatamente qual o governo, é uma pena eu não lembrar o nome do secretário, mas teve uma reunião na SEDUC, e aí, na hora que o sindicato sentou lá para negociar com a SEDUC não cedeu em nada. A SEDUC simplesmente disse que não iria atender os pedidos. E tinha um grupo grande de professor em frente à Secretaria lá da Educação. Aí o sindicato levantou da mesa e falou para o secretário: eu vou passar a informação para os professores agora, que a gente não foi atendido no nosso pedido, né? O secretário falou assim: nossa, mas você vai fazer isso? Então, assim, ó, nesse período que eu estou na PUESP, eu nunca vi a PUESP tomando um cafezinho com o governo. Quando eu olho para outro sindicato, em 2015 a greve foi muito forte. Então, em 2015, nós tivemos poucos ganhos. Aí teve outros sindicatos da educação, por exemplo, que foi lá e fez acordo com o governador. Aí o governador deu um aumento para os diretores de escola e não deram um aumento para os professores, deu um aumento, parece que de 45% para o diretor. Então, essa parte de tomar cafezinho, então eu não tenho crítica, não. Eu vejo que a PUESP ela é bastante incisiva e ela é bastante crítica ao governo. Tem muita assembleia, tem bastante ações judiciais, essas conquistas que eu relatei para você, do Ali incorporado na aposentadoria, da questão do desconto, não fazer mais o desconto para a aposentadoria do tempo contado, tudo isso é ação judicial. Eu vejo muito mais aspectos positivo que negativo. E eu vejo assim, os sindicatos, em geral, eles perderam a força por causa do último governo federal que nós tivemos. O Bolsonaro, ele foi um governo que veio para acabar com o sindicato. E ele conseguiu tirar muita força dos sindicatos. Então, a PUESP é o maior sindicato da América Latina, é o sindicato que tem o maior número de sócio, e isso por si só demonstra a confiança da categoria nesse sindicato. Certo. E, Otávio, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, né? Afinal, qual que vai ser a linha, né, que a PUESP, a direção da PUESP vai adotar para a próxima Assembleia, né? Vai ter greve? Não vai ter greve? Vocês avaliam que não é possível fazer a greve agora? Vai continuar a greve dos aplicativos ou não? Qual que vai ser a linha da PUESP? Ô, Guilherme, eu faço parte da PUESP aqui de São José dos Campos, né? E aí essa sua pergunta, ela se encaixa mais na PUESP, na direção lá em cima. Mas mesmo lá em cima, o que eu digo para você, eu já até respondi essa sua pergunta. Vai ter a reunião, né, o CR, de manhã, e aí o CR e a Assembleia que vão decidir se faz a greve ou não. Então, a gente precisa ter essa Assembleia, né, dia 24, sexta-feira, e essa Assembleia que vai dar o termômetro, qual vai ser o próximo passo. A decisão ela não pode ser do sindicato. O sindicato ele não pode falar, vou fazer a greve. Quem decide fazer a greve é o professor. Então, o professor ele vai para São Paulo, ele vai estar lá na Paulista, né, que dia 24 vai ser na Paulista, e da Paulista vai descer a Consolação até a SEDUC, né, vai fazer uma caminhada. E aí, nessa assembleia, seja na Paulista ou na SEDUC, provavelmente na Paulista, que vai ser votado. Então, quem decide se vai fazer greve ou não é o professor. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui a nossa, né, a nossa entrevista aqui com o Otávio. Né, quero aqui agradecer o Otávio, né, por ter participado aí da conversa, né? Acho que foi uma conversa boa, né? E também colocar, né, o papel do mesa de debates em ouvir aí os setores amplos, né, da esquerda, para poder justamente o objetivo de fazer o debate e avançar na luta. Então, eu acho que, né, as lives, seja com o Otávio, seja com outras pessoas, né, sobre a mobilização dos professores, eu acho que cumpriu bem esse papel. Então,
Né, agradecendo ao Otávio, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando, e peço para o Otávio fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer o seu convite e dizer para quem estiver assistindo e for assistir que o sindicato ele é um instrumento, ele é uma ferramenta de luta. Quando o sindicato ele chama a assembleia, ele já tentou negociar com o governo e as negociações elas não saíram. E aí chama-se assembleia. Então o sindicato ele é um instrumento, ele é uma ferramenta. E eu convido aí os professores a irem para São Paulo. Quem tiver interessado deve ligar na subsede, dar o nome e o RG para a gente fazer a organização. Todos os professores estão convidados a participar, a irem para São Paulo, não precisa ser sócio. O professor que não é sócio, ele pode dar o nome e ir para São Paulo para fazer essa mobilização. Pode ser sócio, não sócio, aposentado, está aberto a todos. E obrigado aí, Guilherme, espero que tenha sido positiva aí a entrevista, nosso debate, a nossa conversa, e obrigado. E boa noite a todos. Então, novamente, é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Otávio, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. E eu peço que, sim, quem não for inscrito, se inscreva no canal podcast Mesa de Debates e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias e programas. Lembrando que no dia de hoje, né, o Mesa de Debates chegou aí a marca de 9 mil inscritos e a gente quer bater nossa primeira grande meta, né, que é chegar a 10 mil inscritos. É claro que a gente não vai ficar somente no 10 mil, a gente quer, se possível, expandir muito mais, mas a gente, né, faz aí o chamado aí para os professores, aí para o ativismo de esquerda de modo geral, né, a se inscreverem no canal, né, para acompanhar os nossos vídeos, né, curtirem, né, para poder a gente alcançar essa primeira meta, né, porque, né, encerrando aqui rapidinho, porque a gente sabe que é difícil furar a bolha da internet, né, porque a própria rede social, os próprios algoritmos não ajudam o produtor de conteúdo independente. Então, né, quem puder, se inscreva no canal. Também segue a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E, né, nós também temos o Pix, né, que é o Pix do Mesa de Debates, que é 385-007-02800 CPF. Nós somos uma mídia independente e para a gente se expandir, a gente aí precisa, né, de ter um mínimo de recurso financeiro possível. Então, quem puder ajudar aí, né, contribuindo com o Pix, fique à vontade. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço e fui.